Bom dia, paz e bem. Nesse modo, veremos como, após o fracasso da ciência, com sua proposta de dar sentido à vida, no lugar da religião, surge na década de 70 o fenômeno que ficou conhecido como retorno ao sagrado. À luz das ideias iluministas, o pensamento moderno considerou a religião como irracional, né, por seu objeto estar radicado no transcendente, e remeteu a religião à periferia, ou seja, retirou a religião da área de interesse social para a subjetividade do indivíduo. No que ficou conhecido como o desencantamento do mundo mágico religioso pela ciência, os teóricos existencialistas vão afirmar a morte de Deus e, consequentemente, o fim da religião. Ou seja, ao anunciar a morte de Deus, a religião também desapareceria de cena. O que se observa, contudo, o que se observa é que na década de 70 surge um fenômeno de grandes proporções, pegando a sociologia como que de surpresa, levando a socióloga francesa Danielle Révé-Léger a afirmar que essa modernidade secular, governada em princípio pela razão científica e técnica, constituía também uma nebulosa de crenças. Ou seja, ela vai dizer que a religião passa a estar em toda parte. E as consequências disso? Muda o cenário religioso. Aquilo que o Pierre Bourdieu chama de campo religioso passa a se configurar ali a partir de várias religiões. Ou seja, são muitas religiões que começam a surgir ali a partir da década de 70. Que antes ficavam no anonimato, que não aparecia, que não vinha à tona. Isso vai mudar os rumos da análise do fenômeno religioso. Se antes a sociologia se ocupava em analisar a modernidade a partir da secularização, agora ela se depara com um pluralismo religioso de grandes proporções. E surge também várias ofertas de sentido à vida. É função da religião oferecer sentido à vida das pessoas. Então, quanto mais religiões nós temos no cenário religioso, tanto mais são as ofertas de sentido. Há indivíduos autônomos. O que significa isso? Como o indivíduo como o indivíduo se refere à sua própria razão e não a uma religião específica, ele vai buscar essa oferta de sentido em qualquer religião. Ele sai à busca desse sentido e vai aceitar aquela religião que mais venha de encontro com as suas ideias, que mais atenda às suas necessidades. Então a efervescência religiosa, termo esse usado por Emily Durkheim, para falar sobre esse monte de gente que se reúne em torno de numa igreja, em torno de um Deus, em torno de uma divindade, que se assiste hoje em plena pós-modernidade, mesmo que sinalize o retorno do sagrado em uma sociedade profundamente secularizada, contudo não significa um retorno da religião em seu estado puro tradicional. Ou seja, a religião, o catolicismo, por exemplo, o catolicismo tradicional, hoje ele é visto sob uma nova perspectiva, de tipo a neopentecostalização dentro da própria igreja, em que ele passa a ser profundamente carismático. Então o cenário religioso atual não se compara àquele pré-moderno. Aquele cenário que antecedeu essa década de 70 aí, era um cenário religioso bem tradicional. Por outro lado, o surgimento de uma tradição religiosa com força total, como se dá no pentecostalismo, tanto protestante quanto católico, não implica em imutabilidade, mas mudanças e rupturas. Então vai haver mudança dentro tanto das igrejas protestantes, do pentecostalismo, assim como também vai acontecer dentro da igreja católica. Então vai provocar mudanças. Surge aí uma nova forma de missa, que muitos chamam de showmissas, As bandas entram com tudo na igreja, ali produzindo um verdadeiro espetáculo. A própria pregação enfática do sacerdote, as homilias longas, muitas palavras repetitivas, como mantras, por exemplo, tudo isso vai significar mudanças
dentro da igreja, rompendo com a sua forma de celebrar o culto, ou seja, rompendo com a liturgia tradicional, né? Então, tudo que nós vemos hoje significa isso. Embora a religião surja novamente nessa década de 70 com força total, ela vai implicar em mudanças no seio da igreja. Esse retorno ao sagrado sinaliza um desencantamento da racionalidade moderna, típica da ciência e da técnica, né, que mostrou-se irracional, como vimos anteriormente, pelo que produziu. Recordando aqui mais uma vez, podemos citar os campos de concentração, né, os campos de concentração nazistas, que exterminou 6 milhões de judeus, e também a bomba atômica que foi jogada sobre Hiroshima e Nagasaki, matando ali em torno de 240 mil japoneses, colocando fim à Segunda Guerra Mundial, deixando a marca da irracionalidade da ciência e da técnica. Então, no âmbito da sociologia das religiões, cujo debate antes se ocupava com a secularização, a partir da década de 70, esse debate vai se ocupar com o forte retorno da religião no cenário público. E também verifica-se uma mobilização político-cultural muito grande com a explosão dos novos movimentos religiosos. E aí verifica-se o surgimento da Canção Nova, Comunidade Shalom, Obras de Maria, que são movimentos tipo exportação, que estão também, se faz presente, marca sua presença também no exterior. E verifica-se também, com esse desencantamento da racionalidade moderna, a dispersão das crenças, devido à escalada de religiosidade paralelas e os novos movimentos religiosos. Ou seja, essas religiosidades paralelas, comunidades que se formam aí, não tanto à margem da igreja, porque tem que ter ali um sacerdote ali como diretor espiritual, mas que funcionam separado da igreja, como que se tivesse isolado da igreja. É da igreja católica porque deve obediência ao Papa e tem ali um orientador espiritual, mas são comunidades mais fechadas ali, que à margem da igreja. Aqui na nossa comunidade, por exemplo, nós temos uma comunidade chamada Fidelidade da Cruz, em que eles moram, eles convivem no mesmo lugar, né? E tem a sua celebração à parte, tem ali sua vida comunitária, vivendo todos no mesmo espaço. Esse retorno ao sagrado trará consequências importantes para a sociologia das religiões, porque se vê obrigada a reconsiderar com maior flexibilidade sua visão no relacionamento entre a modernidade e a religião sobre um duplo aspecto. De uma parte, da dispersão das crenças e condutas individuais, em que a religião passa a se insinuar em toda parte, né, e assiste-se a indivíduos peregrinantes que vai de uma religião a outra ali à procura daquela que mais se encaixa às suas necessidades, né, à sua esfera de interesses, aquilo que procura, que é o sentido para a sua vida, né, a cura, a libertação, conquistas pessoais. Por outro lado, acontece uma desregulação institucional do religioso, pois vai alterar ali a sua dinâmica de funcionamento, a sua dinâmica de culto. Aí surgem novas propostas, né, alternativas ali ao culto tradicional, como sessões de cura e sessões de descarrego, assim como também missas de cura e libertação. Então tudo isso faz com que ocorra um deslocamento de foco por parte da sociologia das religiões, de tal modo que a religião deixa de ser pensada sob o prisma exclusivismo, sob o prisma exclusivo do desencantamento racional, e passa a ter como novo foco de interesses os processos de decomposição e recomposição das crenças, que, embora escape à verificação e experimentação empírica, tem sua razão de ser por darem sentido à existência subjetiva dos indivíduos. O que significa isso aqui? As pessoas que recorrem à religião estão recorrendo a algo que é considerado pela ciência irracional. Mas isso aí dá sentido, confere sentido à sua vida. Embora não possa, por exemplo, por ser objeto do transcendente, as experiências ali não passarem por verificação empírica, ou seja, experimentação laboratorial,
Contudo, há uma racionalidade muito grande nos resultados. Por exemplo, uma pessoa que foi desenganada do médico com um câncer na cabeça. Ele apresenta no momento, ele procura a igreja. E ali, numa das missas de cura, é anunciada a cura para essa pessoa. E no momento destinado aos testemunhos, lembrando a vocês aí que o testemunho ele vai legitimar o poder mediador da cura que o sacerdote tem, ou seja, o testemunho ele vai arrastar as multidões para dentro da igreja. Um testemunho de cura pode levar milhares de pessoas para dentro da igreja para receber a cura. Então aquela pessoa vai dar o testemunho. Aí o que ele faz? Ele apresenta um raio-x onde consta o tumor no cérebro. E o laudo médico ali afirmando que ele tem poucos meses de vida, não dá nem sequer para fazer uma cirurgia. E, ao mesmo tempo, ele apresenta outro raio-x de um mesmo laboratório, ali mostrando que não tem mais tumor no cérebro. Ou seja, aconteceu a cura. Não importa que tenha sido por meios considerados pela ciência racionais, mas é algo racional por quê? Porque a cura ela é verificada cientificamente. Um laboratório quem comprovou que antes havia a existência de um tumor, agora não tem mais. Isso vai conferir uma legitimidade, um poder extraordinário àquele que anunciou a cura. O sacerdote, por exemplo, ou então o pastor. Se é lá no meio neopentecostal, o pastor que vai receber a fama. Se é no meio católico, o sacerdote vai receber essa fama. E vai ser reconhecido portador de dons de cura. Não é ele quem cura é Jesus Cristo. Mas sem esse dom, não desperta a cura na pessoa. A pessoa não vai se predispor interiormente à cura, a não ser motivada por um dom que é próprio daquele que o possui em germe, como vai dizer o Max Weber ao tratar da questão dos carismas dos magos. Então, com o retorno ao sagrado, a religião deixa de ser pensada em perspectiva do desencantamento racional, passando a ter como foco de interesse os processos de decomposição e recomposição das crenças, que, repito, não são resultantes do domínio da ciência, ou seja, da verificação e experimentação empírica, mas vai dar sentido, vai conferir sentido à vida das pessoas. Então, assim, sob nova perspectiva, as crenças da religião que volta se inscrevem em práticas, linguagens, gestos, automatismos espontâneos que constituem o crer contemporâneo. E aí você vê, se antes havia uma timidez muito grande entre os fiéis dentro da igreja, agora ali naquela efervescência religiosa, naquele momento ali de êxtase, as pessoas estão como que flutuando ali, balançando as mãos, cantando, de olhos fechados e tudo, e em completo êxtase. Então isso vai caracterizar a religião nessa era pós-moderna e a partir da década de 70. E com características singulares, né? A prática individual de crenças com um caráter maleável, fluido e disperso. Vai seguir uma lógica de empréstimos e reempregos de elementos das tradições religiosas históricas. Por exemplo, essa questão de empréstimos. Ali na sessão de descarrego e de cura, lá no pentecostalismo e até mesmo nas missas de cura e libertação da Igreja Católica, vai haver uma reapropriação de elementos lá da Umbanda e do Candomblé, como entidades como Tranca-Rua, Maria Mulambo, Zé Pilintra, que vão ser ali conjurados, vão ser exorcizados dentro da Igreja Católica e dentro do protestantismo, expulsas de pessoas que supostamente estejam possuídas por essas entidades. Então, e essa questão do reemprego, que é a ressignificação simbólica que se dá, por exemplo, com a vela. Só para vocês terem uma ideia como se dá essa questão. A vela, se antes a vela ela era utilizada ali nos velórios, né, em volta dos caixões, se as velas eram acesas ali no altar, no momento da celebração da missa, e sempre com aquela função de iluminar, ou seja, lembrar, né, o próprio Cristo, que é a luz que ilumina todos os povos. Agora essa vela, e que no sentido
tradicional, ela tem um significado específico. Lá no Umbanda e Candomblé, por exemplo, vai ter várias cores de velas, cada cor simbolizando uma entidade, por exemplo. E aí sempre vai depender de tal entidade, a cor vai depender da entidade a qual se acende a vela. E aí na Igreja Católica nós temos as velas de Pentecostes. Ora, né, que é fruto ali de uma revelação, que o sacerdote recebe essa revelação, ou seja, que nós entendemos na ciência da religião como locução interior, em que Deus fala no coração dele. Celebra uma missa na sexta-feira e consagra uma vela ao Pai. Celebra outra missa no sábado, consagra essa vela ao Filho. Celebra essa missa no domingo, consagra essa vela ao Espírito Santo. E no momento de dificuldade, as pessoas que estiverem de posse dessa vela vão acendê-las e vão alcançar a cura que se pede, ou vão alcançar o benefício que se pede ali. Um emprego, a compra de uma casa, de um automóvel, a cura de uma doença, a libertação de alguma coisa, enfim, alguma conquista ali vai acontecer ao acender aquelas velas. Essas velas são ressignificadas. Ela vai haver uma ressignificação simbólica ali e ela vai transformar num potencial bem simbólico de salvação. Ou seja, o termo bem simbólico de salvação ele é de do sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que eu já me referi a ele com vocês. Ele trata disso no seu livro Economia das Trocas Simbólicas, que é esse livro aqui, ó. Que é esse livro. Economia das Trocas Simbólicas. E ali ele vai falar sobre bens simbólicos de salvação que são criados em igrejas que passam a funcionar de acordo com a economia. Ou seja, economia das trocas simbólicas significa que princípios econômicos foram trazidos para dentro da religião. E a religião vai passar a oferecer aos seus fiéis bens de salvação, bens simbólicos de salvação. Uns são vendidos, lá no protestantismo, no neopentecostalismo, são vendidos a preço de ouro. Por exemplo, uma terra que se diz lá da Terra Santa, que no final das contas é terra lá da casa lá do lote lá do pastor, do terreno dele, que traz para dentro da igreja para ser vendida a preço de ouro. Isso é um bem simbólico de salvação. Uma placa que diz assim, Deus mora aqui, é um bem simbólico de salvação, né? Ali uma medalha representando ali, trazendo a imagem de Nossa Senhora da Primavera, é um bem simbólico de salvação. A vela de Pentecostes também é um bem simbólico de salvação. É vendido? Não diria dessa forma, porque como ocorre no catolicismo, né, não há esse comércio assim como se dá lá fora. Mas a verdade é que ela é apresentada ali para os fiéis com um poder simbólico muito grande para a sua vida. No momento de dificuldade, ele vai acionar esse bem simbólico, vai acender essas velas e vai alcançar a graça. Então, nós temos aí como as características singulares, né, que a teologia vai descobrir aí, a prática individual de crenças com um caráter maleável, fluido e disperso, né, que vai seguir uma lógica de empressos e reempregos de elementos das tradições religiosas históricas. Como disse para vocês, esses emprestos e reempregos se dá exatamente naquilo, de se apoderar dos elementos de outra religião que não é a religião cristã, e também de ressignificar bens ali já, ressignificar objetos simbólicos já pré-existentes, como a vela, por exemplo. Citei apenas esse exemplo para vocês terem uma ideia como se dá esses empréstimos e reempregos de elementos das tradições religiosas históricas. Então a paisagem religiosa atual, como pode ser descrito como cenário religioso atual, ou o campo religioso atual, se delineia pela prática essencialmente individualista, né, da bricolagem, da apropriação furtiva e de outras colagens, vai dizer Revelegê. O que significa essa bricolagem? É aquele indivíduo que sai de igreja em igreja, vai ali na igreja católica, vai ali no protestantismo, vai na Umbanda, vai no Candomblé, vai lá no Tia Neiva, vai no espiritismo e começa ali a pegar coisas ali
elementos dessas religiões para formar sua própria religião particular. Ou seja, vai se apropriar de elementos dessas religiões aí e formar sua própria crença, né? Como se fosse um coquetel do sagrado, que ele junta tudo numa coisa só e faz ali um coquetel religioso, do qual ele vai se nutrir na sua vida espiritual. Então é muito interessante essa questão, né, dessa bricolagem, da apropriação furtiva e de outras colagens. Ou seja, quando um católico, por exemplo, vai lá para o espiritismo receber um passe, né, ele está fazendo exatamente esse tipo de bricolagem. Ele está unindo à Igreja Católica elementos que é de outra prática religiosa. Ele está unindo a sua fé católica a elementos que é de outra religião. Copia coisas que acontecem lá no meio protestante, por exemplo, e traz para dentro da religião. Ou então lá da Umbanda, do Candomblé, seja onde for. Então, isso pode acontecer dentro da própria religião, como também aquele indivíduo peregrinante que vai de uma igreja a outra e vai colhendo ali, né, formas de ser, orientações para a vida e tudo, rituais, e vai compondo seu próprio corpo de crenças, que é uma religião intimista, uma religião individualista. Não precisa de ser fiel a uma determinada, não há uma pertença religiosa a uma determinada religião. A partir de todas ali eu faço uma síntese religiosa para mim mesmo, que é o que se convencionou chamar de coquetel do sagrado. Então a socióloga Danielle Révéleger, que foi ministra da Cultura na França, né, ela vai criar o conceito de modernidade religiosa para descrever o fenômeno religioso atual, né, tendo aí como ponto de partida para a sua reflexão a desconstrução dos sistemas de crenças tradicionais e a mobilidade religiosa contemporânea. Ou seja, ela vai falar ali sobre a mudança de culto que ocorre nas igrejas tradicionais, né? A mudança de ser religioso, da forma de ser religioso. E é a mobilidade religiosa, ou seja, o que é essa mobilidade religiosa? É aquele sair da igreja católica e ir lá para o meio neopentecostal. É aquele sair lá da igreja do Edir Macedo e ir também para a igreja Valdemir Santiago. Há uma peregrinação, e ela tem uma obra chamada O Peregrino e o Convertido. O convertido é aquele que se converteu a uma determinada igreja e dela não sai. E o peregrino é aquele que sai ali peregrinando por todos os lados ali, colhendo de uma de outra instituição religiosa, confessional ou mesmo de outra religião, aqueles elementos que ele vai compor seu próprio conjunto de crenças, ou seja, a sua própria religião ali, né, uma religião que é própria dele, né, no que a gente falou do coquetel do sagrado. Então, Révéleger ela vai apontar como traços, né, que caracterizam a modernidade religiosa, né, a primazia da racionalidade instrumental nos dias de hoje, na pós-modernidade, em todos os domínios da ação. O imperativo da adaptação coerente dos meios aos fins que se perseguem, ou seja, conforme essa racionalidade instrumental, os meios justificam os fins. A manutenção do status social do indivíduo em função de sua própria competência, adquirida pela vida da educação e formação, e não como herança ou por atributos pessoais. Ou seja, eu vou ser religioso, o que vai legitimar a minha forma de ser religioso não é aquilo que meus pais me disseram, não é aquilo que os meus pais me ensinaram, mas aquilo que eu procurei estudar, seja através de uma formação superior, seja ali numa busca ali pela internet, em contato com outras culturas. Isso é que vai contar. Então, sobre o domínio dessa racionalidade, o mundo e os fenômenos naturais, sociais e psíquicos são explicados conforme critérios de pensamento científico, e não mais conforme critérios ali do pensamento teológico próprio da religião. E também outra característica dessa modernidade é a autonomia do indivíduo, né, que é a capacidade de dotar ele mesmo sentido para a sua própria existência, ali tendo como referencial a própria razão e não mais os valores da religião. Isso implica uma ruptura essencial da modernidade com a tradição. Lembrando aqui, modernidade é toda essa nova forma de se comportar que distingue do que era tradicional, né, em relação à questão de hábitos e costumes. O indivíduo passa a ser legislador de sua própria vida e, conforme ensina a racionalidade instrumental, não necessita de uma referência transcendente.
não necessita ali dos valores da religião e nem da explicação fora do limite de sua razão. Ou seja, que explicação são essas que se fala aqui? Aquelas explicações sobre a transcendência a partir da fé, a partir da perspectiva da teologia. E outra característica é a diferenciação institucional. Ou seja, se antes a religião permeava todas as esferas sociais, estava presente em todas as esferas sociais, agora há uma emancipação das esferas sociais em relação à religião. Inclusive, essa emancipação se vê, por exemplo, numa família que se encontra aí por demais fragmentada, porque perderam o seu referencial religioso. Então, o fundamento de todas as esferas sociais, seja ela política, religiosa, econômica, arte, ciência, moral, vão passar a reger conforme suas próprias regras e normas particulares. Então, com o fenômeno do retorno do sagrado, observa-se um contraste fundamental entre uma sociedade regida ali pela tradição, na qual um código global de sentido se impõe do exterior a todos, e uma sociedade que coloca no homem o poder de fundar a história, a verdade, a lei e o sentido dos seus próprios atos. Nessa oposição, o traço mais fundamental que marca a ruptura da modernidade com o mundo da tradição é a afirmação da autonomia do indivíduo, conforme o qual o homem é legislador de sua própria vida. Ele não se referencia mais, ele não se deixa mais ser comandado pela religião, ou seja, a religião já não vai dizer para ele o que ele deve fazer, mas ele, como legislador de sua própria vida, vai ser movido por sua razão. Então ele vai agir conforme a sua razão e não por valores heterônimos, ou seja, externos a si mesmo. Sobre a perda da plausibilidade da tradição, só que podemos dizer essa perda de plausibilidade da tradição, ela inclui, inclusive, a própria descrença na religião, né? Ou seja, a religião passa a perder, né, plausibilidade, ou seja, ela passa a ser desacreditada pela ciência, né, nessa era moderna, mais que tudo pré-moderna. Então, sobre essa perda de plausibilidade da tradição na era pré-moderna, a religião e a sociedade constituía, né, ali na era pré-moderna, uma só realidade. No universo que foi semelhante a si próprio durante séculos, a igreja era o ponto fixo, o local onde se concentrava a vida da comunidade. Era uma época em que a vida religiosa não se separava da vida social. A religião estava no coração da existência. Só para explicar melhor isso aqui para vocês, o que é esse ponto fixo da igreja, que a igreja era o ponto fixo, ou seja, ela estava no centro das atenções. Na cidadezinha do interior, lá onde a minha esposa nasceu, lá no Ceará. A igreja, ela está bem no centro da cidade, bem no centro. Tem duas ruas laterais. E ali de frente para a igreja, em volta da igreja tem o comércio. Então as pessoas participam da missa, depois da missa se reúnem ali nas barraquinhas que ficam de frente para os comércios ali, para tomar ali os caldos, comer a tapioca, né, comer algum doce, alguma coisa assim, né, comer um arroz com leite, né, um arroz de leite, com a carne seca ali, uma carne de sol. Enfim, se reúnem ali, tudo na praça da igreja. Então, isso é característico dessa sociedade pré-moderna, em que o social estava impregnado ali do religioso. Primeiro participava-se da missa, depois ia ali para a praça e se reunia ali em frente à igreja. E é algo bem gostoso de se ver. Quando eu vou lá, eu me delicio não só com as coisas, né, que são oferecidas ali na praça, né, para o consumo, mas também de ver esse tipo de coisa ainda presente ali na vida daquelas pessoas, que não se deixaram levar pela secularização. Então, aquele tipo de coisa ali mudou. Então, era uma época em que a vida religiosa não se separava da vida social. Ia-se primeiro para a missa e depois para se reunir ali. E a religião estava no coração da existência. Inclusive, até mesmo a igreja serve até hoje como um ponto de referência. Eu quero ir lá no hospital. Aí eu pergunto a alguém, né? Como é que eu faço para ir para o hospital? Olha, você vai aqui nessa rua, depois da igreja você dobra à esquerda. Eu quero ir na padaria, ou no mercadinho, no mercantil, lá se chama mercantil, para comprar uma carne. Olha, depois da igreja você vira à direita.
Então, a igreja sempre é o ponto de referência. E isso praticamente não existe mais. Hoje o que nós vemos é que a igreja perdeu esse ponto de referência, não só geográfico, não só local, territorial, ali no espaço, mas também na esfera de interesse das pessoas na sociedade. Então, a realidade de hoje, a tradição já não encontra mais plausibilidade. Os sistemas religiosos que se apresentam como códigos globais de sentido, no interior dos quais toda a experiência humana, individual e coletiva encontra supostamente a coerência, perdem nesse processo essencial de sua credibilidade. Vai acontecer uma desarticulação entre crença e prática. Eu diria também entre crença e pertença religiosa, que se torna a evidência do enfraquecimento do papel das instituições guardiãs das regras da fé na sociedade. Ou seja, a religião deixa de ser ali para a sociedade atual, não para nós que somos teólogos, para nós que somos religiosos. Nós sabemos a importância que a religião tem para a sociedade, mas para a sociedade ela deixa de ser guardiã das regras da fé. Então ela deixa de ser aqueles pilares de sustentação da sociedade. E vocês querem verificar como isso é danoso para a sociedade, essa forma de pensar? É que hoje nós sabemos que a sociedade está desmoronando. Ela perdeu ali, né, a direção, né, mergulha-se num vazio existencial muito grande, num corolário ali de violências, incluindo a própria violência doméstica, né, a violência contra a mulher, que morre a todo instante. A gente está sabendo aí, né, que tem alguma mulher sendo morta aí pelo marido, pelo amante, por alguém que não aceita uma separação. Então tudo isso se deve ao fato da sociedade ter tirado essa importância que tem a religião para ela mesma, para seu funcionamento.